Sempre me perguntaram quais são as ferramentas para fazer direção de filmes, motion graphics. Então eu resolvi fazer uma lista com 10 coisinhas que eu julgo importantes. Você sempre tente usar isso nos seus trabalhos. Claro que tem ferramentas que você vai usar em trabalhos grandes, tem ferramentas que você vai usar em trabalhos pequenos, mas todas as ferramentas são muito úteis. Storyboard. Um dos processos mais importantes na produção de vídeo que todo mundo ignora é a produção do storyboard. E depois de procurar várias ferramentas pagas, procurei de tudo e tentei usar PowerPoint, tentei usar Google Docs, nada foi legal quanto o Storyboard, que é uma ferramenta da Wonder Unity que é gratuita e é fantástica. Além das ferramentas básicas que um bom software de storyboard tem que ter, ela te dá integração com Photoshop, ela exporta para PDF, para Final Cut, para Avid e ainda tem um editor meio 3D para você gerar poses humanas, para fazer seus takes ficar do jeito que você quer, inclusive com lente e enquadramento. É sensacional. E é uma ferramenta completamente gratuita, assim, não tem custo nenhum, é só você baixar e usar. Essa aqui, até o Gaveta falou outro dia dessa ferramenta, essa ferramenta não dá para ficar sem, é o Milanote. É uma ferramenta que é um hub, onde você coloca seus storyboards também, você coloca áudio, você coloca vídeo, você coloca roteiro, fotos, referência, deixa tudo dentro do Milanote. E no Milanote você pode também compartilhar com o cliente, com o fornecedor, você pode deixar prazo, você pode fazer tabela, mapa de gravação, agenda, tudo isso. Tem uma infinidade de coisas para fazer e tudo visualmente bonito, do jeito que você consegue que todo mundo olhe para a mesma coisa. Que geralmente fica assim, um arquivo está no Google Drive, outro arquivo está no PowerPoint, o outro arquivo está na foto não sei aonde. Não, com o Milanote você deixa tudo no mesmo lugar. Na versão gratuita ela tem 100 cards que você pode usar. 100 cards é suficiente para você ter 1 ou 2 projetos. Agora, se você pagar, que eu acho que fica mais ou menos $10, coisa de R$60, aí você tem cards ilimitados e você pode usar da forma que for. É uma ferramenta que eu não fico sem. Como vocês virem na tela, deixa tudo muito legal para você estar trabalhando aí nos seus vídeos e colaborando com seus outros parceiros de projetos, né? Muito legal mesmo. Fala a verdade, essa dica merece que você deixe seu like e faça inscrição aqui no canal, né? Nesse momento eu estou fazendo um vídeo muito específico que são de animais conversando. E onde você acha referências de animais conversando, de filme de animais conversando? Você fica procurando no YouTube, você procura no Vimeo, no Behance. E você fica nessa luta de saber referência, como é que fizeram, qual que é a melhor forma, como é a melhor técnica. Quando você precisa de uma referência específica, não tem nada melhor que um rolê chamado Stash Magazine. Esse site aqui é incrível. A versão gratuita dele são trabalhos todo dia, você entra lá, tem notícias sobre motion graphics, tem notícias sobre novos filmes, mas o que é incrível nele mesmo é que eles têm um arquivo com mais de 1000 produções feitas no mundo, as melhores produções de VFX e motion graphics do mundo. E quando você assina o site, que é $10 por mês, você pode pesquisar por temas. Por exemplo, eu quero todos os comerciais de cerveja, eu quero todos os comerciais que bichos conversam, eu quero todos os comerciais sobre caixa de som. Você consegue ter um arquivo gigante sobre vários assuntos lá. A parte free você consegue até fazer uma pesquisa, mas não é tão legal a pesquisa. Essa parte paga, se você realmente tem uma constância em criação, direção, fazer roteiro, esse site eu acho que ele é obrigatório, você tem que ter. E, gente, isso não é jabá não, eu só tô falando que são ferramentas que eu realmente uso pra caramba. E eu não poderia deixar de falar do Motionographer, que é um dos sites mais antigos de computação gráfica, acho que de motion design, falando que tem. E a pegada dele é meio parecida com a do Stash Magazine, só que ele não tem esse lance de curadoria, ele simplesmente pega todos os vídeos que a galera submete para lá, os grandes estúdios, e o que eles acham a pena eles postam. E eles têm entrevista com diretores, quem saiu do mercado, quem saiu tem a fofoquinha do mercado e vários filmes bacanas. E além de tudo isso, eles têm o Motion Awards, que é tipo o Oscar do Motion Design, que eles analisam qual a melhor abertura de série, qual o melhor comercial em motion graphic, qual o melhor estúdio do ano. Isso é legal para você ter uma noção. É um bom lugar para você ver altas referências em vídeo. Cara, o Frame.io. E o mais incrível dessa ferramenta é que muita gente tem e não sabe que tem.
O maior calcanhar de Aquiles, eu acho que da produção, é a aprovação do material e a revisão. Vamos alterar isso, vamos alterar aquilo, vamos alterar aquilo outro. E o Frame.io é uma ferramenta certa para você resolver esses problemas. Todo mundo que eu apresento essa ferramenta acha um barato. Ele é um grande storage, vamos dizer, onde você sobe o filme para lá, manda um link para o cliente, lá do cliente ele pode tá sinalizando onde que muda, escrevendo comentários, te dando o frame certo onde que ele quer fazer uma alteração ou não. E além do filme você pode postar storyboard em PDF, imagens de locação, logomarca, você pode fazer de tudo que o cliente pode te dar um review pelo próprio site do Frame.io. O que é o mais incrível é o seguinte, ele tem uma versão gratuita que eu acho que é só 2 GB e 2 projetos e um usuário. Tem, para todo mundo que tem Adobe Creative Cloud, tem uma versão foda que são 5 projetos, 100 GB e 2 usuários. Você pode colocar lá, isso é muita coisa, porque eu só uso essa versão da Adobe e para mim dá coisa pra caramba, assim, eu uso muito. Todos os meus projetos são aprovados com o Frame.io, eu não abro mão dele de jeito nenhum, até porque eu tenho um botãozinho lá que quando o cliente aprova, ele tem que apertar um botãozinho aprovado. Aí tá ok, quer dizer que ele não pode meio que voltar atrás. Se ele quiser ele volta, mas você sabe que é meio com assinatura de aprovação ali. Eu acho que o Frame.io é uma das melhores ferramentas para aprovação de trabalho que tem. Quem não usa, fica aprovando pelo WhatsApp lá, textinho de WhatsApp disse por não disse, eu acho que isso é uma bobagem. E depois dessa dica fantástica, você não acha que eu mereço um like? Eu acho que eu mereço um like, né? Quando você fala de fazer grandes projetos, onde você tem animadores, você tem quem vai filmar, você tem o cara que vai produzir trilha, você tem o cliente, você tem o cara do storyboard, o cara de style frame, muita gente, você precisa de uma plataforma que controle os prazos disso. Não pode deixar isso no bilhetinho, no Google Docs, isso não vai dar certo. Então o que você precisa de uma ferramenta? Eu já testei várias, eu tentei aquele Trello, já tentei aquele ClickUp, já tentei o tal do Monday. E de todas as ferramentas eu vou falar para vocês, que dá acesso para motion graphic e filme em geral é o Teamwork, que é a única ferramenta que tem a versão gratuita, que tem os recursos necessários para a gente tocar grandes, até 5 projetos grandes dentro do, e tocar assim, cronograma, mandar relatório de tarefa para cliente e tudo mais. Eu não vou falar muito dele não, mas ele tem aquele negócio de gráfico de ganho, gestão de tarefa, dashboard, tarará. E esse aí eu não abro mão quando eu pego um projeto maior. Gente, não tem ninguém aí que passa por Motion Graphics que uma hora não caia no After Effects. Eu acho que ele é o pai do Motion Graphics. Não tem ninguém que não... Eu acho que de toda a indústria... tem o Nuke, tem não sei o que, mas de algum momento você vai passar no After Effects. E o site queridinho do After Effects é o iScripts, que é onde tem todos os scripts do After Effects. Eu acho que 90% de quem está vendo esse vídeo sabe o que eu estou falando. Mas o que talvez você não saiba é que se você entrar nesse campo do iScript, escrever Name Your Own Price, que é tipo deixa o seu próprio preço, vai sair um monte de plugin gratuito que quando você vê tá $14, $20, $30, mas eles não custam esse preço, eles custam $0. É só você ir lá, trocar o preço por $0 e você vai ver que tem um monte de ferramentas que você pode estar adquirindo sem pagar um centavo. Eu sei que é uma dica meio canalha, porque você acaba fudendo o desenvolvedor, não dando uma grana para ele, mas nós estamos falando de Brasil, onde $1 vale 5,50, então a gente tem que dar nossos pulos. Esse fica o meu presentinho para quem quer arrumar uns scripts gratuitos e bacanas. E emendada ao iScripts, eu vou também falar sobre o GitHub, na verdade, do Kyle Martins, que é um cara que eu acompanho já há um tempo. Esse cara adora fazer um script para After Effects e ele tem essa página aqui, ó, apresentar um script de tudo que você pensar. Ele tem script de todas as coisas que você imaginar. Script para escalar comp, tem uma afinidade de scripts aqui. Vai olhando aqui esses exemplos aqui, ó. É simplesmente fantástico o que esse cara se dispõe a dar gratuitamente para a galera. E tem um negócio, tem o código gratuito dele aqui. Se você quiser aprender, inclusive programação de script, todos os scripts estão abertos para quem quiser usar e copiar os códigos gratuitamente. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa ferramenta, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, e não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E sempre que a gente fala de AI, inteligência artificial para motion graphics, já vem o Midjourney, Stable Diffusion, ferramenta Plá, né? Aqui nós vamos falar de outra coisa. Nós vamos falar de um site muito simples que muitos de vocês devem conhecer, mas ele é o melhor
para referência que chama ideagram.ai. Esse site, na verdade, é do Google e qual que é a característica dele? Ele consegue fazer umas coisas tipográficas como ninguém. Eu uso muito esse site para, às vezes, deu mente branca, eu quero saber o design de alguma coisa, ou a tipologia, o pôster, ele consegue fazer isso muito bem. É um site gratuito e você passa horas brincando com isso aqui. Vale a pena dar uma brincada para você achar soluções de design quando às vezes você se empacou ali em algum momento. Fica essa dica aí, número 9. Agora vem a surpresinha cereja do bolo. Essa aqui é a cereja do bolo. Tem uma empresa chamada Yeti Motion, que é uma produtora que, se não me engano, é na Grécia. E essa galera é bem foda, faz os vídeos Nike, faz uns vídeos bem legais. Esses caras têm um curso que era caríssimo, que era direção de arte para style frames e motion graphics. Eles dão um apanhado geral sobre tudo que é motion graphics. Tem tópicos, é tudo dividido. Obviamente que é em inglês, e é muito difícil não trabalhar com motion sem pelo menos se esforçar um pouco no inglês, né? Isso aqui você não precisa de curso nenhum na sua vida. Se você entender os princípios que esse pessoal falou, já vai te dar uma luz muito grande sobre design, sobre motion, sobre estética, sobre movimento, sobre ferramenta. Eu aconselho que vocês vejam isso, que isso aqui é o maior presente que eu estou dando agora do final de ano para vocês. Vão lá, vejam o curso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E cara, isso realmente foi uma coisa que muda seu olhar sobre o design, sobre o vídeo em movimento, sobre como aprova os frames e como você cria filmes. Eu aconselho que vão lá agora, urgente. Bom, gente, essas são as dicas, as 10 dicas, espero que vocês tenham gostado. Eu duvido muito que vocês chegaram até aqui, mas qualquer coisa, eu vou agradecer demais se vocês se inscreverem no canal e deixarem seu like. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês comentem aqui, tá bom?